Oi, gente, tudo bem? Estou aqui hoje trazendo mais uma meditação da Palavra de Deus, né? Meditando na Palavra de Deus hoje aqui em Atos 7. Eu vou para o versículo 58 de Atos 7, né? Onde é falado sobre a morte de Estevão, né? Estevão, ele testemunhava sobre Jesus, sobre os acontecimentos, né? Tudo que aconteceu, toda a trajetória de Jesus, e ele vinha testemunhando, né? Falando do pai Abraão, de toda a descendência, de tudo de toda a obra que Deus fez, né? Através das descendências, né? Dos descendentes, então, daqueles que proclamaram o nome de Jesus, né? Daqueles que temeram o nome de Jesus. E ele vinha testemunhando, concordando com as verdades, né? Em Cristo, né? E no versículo 58, né? Depois dele falar, ele dá um resumo, na verdade. Quem puder ler depois Atos 7 vai entender o que eu estou falando sobre esse resumo. Ele dá um resumo, na verdade, né? Ele pincela assim, né? Sobre alguns homens de Deus. E aí eles fazem o seguinte: e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Então eles lançaram ele fora da cidade, né? Depois dele ter sido julgado, entre aspas, né? Porque na verdade eles já tinham o veredito do que eles queriam fazer com Estevão, né? Eles lançaram ele fora da cidade. Por que eles lançaram ele fora da cidade? Porque os romanos já haviam proibido o tipo de morte, né? Por calúnias, né? E tal. E já tinham proibido aquele tipo de morte por apedrejamento, que era comum, mas não se podia mais fazer, né? Pela lei não podia mais fazer. Mas era comum os homens da cidade, né? Por se acharem feridos, né? Ofendidos, né? Com qualquer posicionamento, né? Contrário à vontade deles, eles apedrejavam, né? E aí isso tirava o quê? Tirava como é que eu vou dizer? A responsabilidade, né? Das autoridades, porque o povo é que fez, o povo é que apedrejou, né? Então deixava o Léo e o povo que decidisse o que achava que deveria fazer, né? E foi isso que aconteceu com Estevão, né? E hoje em dia, né? A gente não está vendo diferente, né? O povo, né? Ofendido, né? Pela posição de muitos cristãos, estão simplesmente apedrejando. As pessoas hoje estão sem respeito, sabe? Sem paciência. Posso dizer até aqui agora, sem noção, né? Sem noção de que estão agredindo alguém que está falando sobre Deus. Alguém que está levando a palavra. E quando você agride uma pessoa que está levando a palavra, você está indo contra quem? O dono da palavra, que é Deus. Então, hoje, quantos cristãos aí pelo mundo afora estão sendo até mortos por proclamarem a palavra de Deus, por falarem do amor de Deus, né? Muitos estão sendo agredidos, né? Muitos estão recebendo palavras de baixo calão, muitos estão sendo afastados da sociedade
por amor à palavra, por amor à verdade da palavra, por amor a Cristo. Então não se iluda, você que hoje ofende, né, ou pensa que de repente deveria deixar até uma pessoa que acredita nesta palavra aqui, na Bíblia Sagrada. Essa aqui é a Bíblia da mulher, tá? Mas é a Bíblia. Tudo que está em toda a Bíblia está escrito aqui. Então não se iluda, porque a verdade, ela vai continuar sendo verdade, mesmo que todos digam que é mentira. Ela vai continuar sendo verdade, porque verdade só tem uma. Mentira, você pode inventar um monte, mas verdade só tem uma. E eu vou dizer uma coisa, quando eu abro esta palavra para ler, eu encontro um monte de defeito, sabia? Mas todos eles estão em mim, não na palavra. Eu vejo que eu preciso mudar muito, melhorar muito, me submeter muito à palavra de Deus. Não se engane. Você que luta contra essa palavra, você que luta contra uma pessoa que fala desta palavra, você está lutando contra Deus. E saiba, você já perdeu a batalha, porque Deus é eterno. E você? Medite na palavra do Senhor. E que o Espírito Santo de Deus possa falar mais ao vosso coração.